Olá, eu sou o Dr. Alex Lift, eu sou médico e eu vim aqui conversar com você um pouco a respeito desse artigo que saiu recentemente, apontando para o menor risco de severidade da infecção quando um grupo mais vegetariano contrai o vírus SARS-CoV-2, tendo quadro de Covid-19, né? Então, esse estudo causou um alvoroço aí nas mídias sociais, como se fosse um absurdo como se fosse impossível que, frente a esse tipo de infecção, um vegetariano pudesse ter algum grau de proteção. Esse estudo ele tem falhas, é claro que tem, ele é um estudo observacional, mas ele não está em desacordo com o que a literatura mostra frente a publicações prévias de estudos bem feitos com vegetarianos. Então, eu gostaria de entrar com você um pouco hoje em assuntos que vão além desse estudo, eu vou mostrar o estudo para você, mas eu quero antes contextualizar com publicações já prévias. Então, eu vou dividir um slide aqui com você para ficar um pouco mais fácil essa apresentação. Tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai conversar aqui. Por que a gente já esperava um estudo como esse, com esse resultado, e o que há de falhas nesse estudo e o que, de fato, a gente pode aproveitar dele. Então, a gente vai passar desde um conceito teórico inicial, né? Será que as plantas têm algum potencial antiviral? Será que tem algo que elas podem ajudar a gente frente a qualquer grau de infecção viral? Será que a alimentação vegetariana ela tem um maior poder antioxidante ou ela pode agir de alguma forma no sistema imunológico? O vegetarianismo, será que ele poderia proporcionar um resultado com essa magnitude frente a uma intervenção? A gente tem algo de estudo controlado de meta-análise que possa auxiliar a gente nesse raciocínio? Né? A gente vai conversar sobre o estudo em questão e, posteriormente, ao final dessa apresentação, vamos um pouco além do estudo com outras informações que são muito relevantes para você que busca um sistema de alimentação mais natural e mais saudável. Então, a gente sabe, né, que o estado nutricional e diversos elementos, eles contribuem para a nossa suscetibilidade à infecção com relação ao SARS-CoV-2. Isso vai desde os quadros de má nutrição, a dietas desbalanceadas, aos quadros de obesidade e com relação a situações que vão alterar negativamente a nossa resposta autoimune. E frente a isso, nós temos estudos que mostram que plantas têm potencial antiviral. O problema disso é que grande parte dos estudos são estudos in vitro e estudos em animais. É muito difícil a gente avaliar essa bioatividade em seres humanos, mas nós temos várias evidências de que a dieta pode ajudar na modulação da inflamação, né? E vários compostos que as plantas contêm podem inibir todo o processo viral de infecção, né? E isso já foi visto contra outros coronavírus. E é interessante que a gente vê várias publicações mostrando diversos compostos que têm esse efeito. E esses compostos todos, eles são encontrados prioritariamente no reino vegetal. E é interessante notar que o SARS-CoV-2 ele tem uma similaridade com o SARS-CoV anterior, né? Em torno de 70% aí, de 76% de similaridade. Isso não quer dizer que o produto vai agir da mesma forma nesse vírus atual, né? Mas nós sabemos que um vírus da mesma família ele tem a sua influência com relação à sua infecção frente a esses compostos in vitro e em animais. Então, eu não posso extrapolar para seres humanos. Aqui com destaque a curcumina, por exemplo, né? Em vários locais aí de proliferação e infecção que a gente pode ter. E a gente vê fontes desses compostos e a gente vê que a grande maioria, se não a quase totalidade, é presente em alimentos de origem vegetal. Tá? Então, para quem quiser depois dar um pause aqui, pode dar uma olhada, você consegue ver tudo isso. Outro ponto muito importante para a gente é que as plantas, elas têm um potencial antioxidante maior. Uma preocupação que a gente tem na infecção por esse vírus especificamente, não só por esse, mas esse tem um destaque muito grande, nessa condição de promover uma tempestade de citocinas, um processo inflamatório bastante importante. E quando nós avaliamos o que o reino animal e o reino vegetal contém de potencial antioxidante, que isso vai ser importante para a gente nessa resposta corporal, isso pode ser visto num estudo que nós temos aqui, numa avaliação de 3.100 alimentos, que resumidamente mostrou
que esse é o teor de antioxidante por 100 gramas do reino vegetal e esse aqui é o teor de antioxidantes no reino animal. Em outras palavras, o reino vegetal tem 64 vezes mais antioxidante do que o reino animal. E isso é muito interessante, porque uma dieta considerada equilibrada, com uma porção de carne e 3 de laticínio, ela vai oferecer mais ou menos 500 calorias com alimentos com esse baixo teor de antioxidante. Isso faz muita diferença, porque numa dieta, digamos, com 1.500 calorias, isso representa 1/3 da dieta, ou seja, 33% dessa dieta está proporcionando para a gente alimentos de baixa constituição ou de baixo teor de antioxidante. Então, a partir do momento que eu tiro esses 33% da dieta e coloco alimentos de maior teor ou de teor vegetal, a quantidade de antioxidante vai aumentar em pelo menos 33%. Então, isso é muito significativo. Então, do ponto de vista teórico, tá? Isso aqui é fato que o reino vegetal tem esse teor mais alto, mas do ponto de vista teórico, isso poderia conferir algum grau de proteção a mais. A gente não pode deixar de falar de um ponto cada vez mais comentado na literatura, que é o efeito da microbiota sobre a nossa parte imunológica. E nós temos já guias e materiais mostrando o efeito de uma alimentação vegetariana, porque é a alimentação que mais vai conseguir ofertar uma quantidade maior de fibras. Vamos lembrar que a carne tem fibra muscular, não é essa fibra que a gente está falando. Nós estamos falando da fibra vegetal. Então, essa fibra, em contato com as nossas bactérias intestinais, elas vão promover um maior efeito de imunidade contra patógenos e promover barreiras intestinais, né, barreiras de propagação de bactérias e vírus muito maior. E, para isso, a fibra vai ser o elemento de fermentação, produzindo os ácidos graxos de cadeia curta, que vão ter esse efeito. E, do ponto de vista dietético, quanto mais vegetal tiver na minha dieta, mais eu proporciono esse efeito de proteção. Uma dieta com composto de origem animal aumentado vai ser uma dieta que não tem tanta fibra. Então, eu vou modular essa microbiota intestinal de acordo com o que eu como. As bactérias, por exemplo, lactobacillus e bifidobactérias, são bactérias que a gente tem como conhecimento efeitos positivos ao organismo. São bactérias mais sacarolíticas. São bactérias que usam o carboidrato como fonte de energia. Elas têm a capacidade de pegar a fibra, de quebrar, usar esse carboidrato como combustível. Então, quando a sua alimentação é rica em fibras, essas bactérias elas se proliferam, elas têm alimento suficiente. Ao passo que quando você reduz as fibras e aumenta a proteína e gordura, essas bactérias morrem de fome. E outras bactérias que conseguem se alimentar de gordura e proteína, elas aumentam a sua proliferação. Então, com isso, nós temos mudanças do nosso microbioma de acordo com escolhas alimentares. E isso impacta diretamente também em respostas imunológicas. Um outro ponto interessante é a presença de gordura saturada, gordura trans e LPS frente ao seu potencial inflamatório. O que são esses elementos? A gordura saturada, nós conhecemos, né? Do reino vegetal, a gente pode apontar aí para fontes concentradas como o óleo de coco e o óleo de palma, e de fonte animal são todos os produtos. Manteiga, requeijão, carne, queijo, laticínios, né, os ovos, são produtos onde a fonte de gordura tem uma grande quantidade de teor de gordura saturada. Eu vou mostrar o que ela faz já já. E a gordura trans é a gordura que a gente vai encontrar em muitos produtos industrializados. Então, quanto mais industrializada a alimentação, maior o potencial de você estar ingerindo esse tipo de gordura. E os LPS são produtos oriundos das bactérias intestinais, principalmente do que a gente chama de bactérias gram-negativas, que são bactérias de fato negativas, né, nesse aspecto, né, de promover mais inflamação. E todos esses elementos eles vão atuar no receptor celular, que eu vou mostrar aqui a imagem para vocês. Aqui a membrana celular e o receptor Toll-like. Então, gordura saturada, gordura trans, estimulando, vai culminar na produção de uma substância altamente inflamatória chamada fator de necrose tumoral, ou TNF-alfa. Né? Até o NF-kappa-beta aqui, mas o produto final é o TNF-alfa. E esse produto ele é altamente inflamatório. Então, o aumento de ingestão desses produtos leva ao aumento de uma condição mais inflamatória. Então, a partir do momento que eu faço uma alimentação mais natural, eu faço uma alimentação com mais produtos vegetais e reduzo o produto animal, eu tenho uma condição basal biológica, bioquímica, com
um estado inflamatório menor, né? Então, até agora é teoria, tá? Vou mostrar daqui a pouco alguns estudos para vocês. Então, isso para a gente é um ponto de preocupação, porque veja o que acontece. A partir do momento que eu tenho uma infecção, né, por Covid-19, eu vou ter uma liberação maciça de elementos de cunho inflamatório. Então, a nossa preocupação é eu ter essa liberação enorme de uma resposta inflamatória em um organismo previamente inflamado. Então, teoricamente, se eu tenho um corpo que está numa calmaria metabólica, está tranquilo, quando eu tenho um quadro de inflamação, eu estou mais preparado para lidar com ela. Não é à toa que é uma grande preocupação quando nós temos uma infecção no indivíduo obeso, diabético, ou com algumas comorbidades, porque são situações que muitas vezes o indivíduo já tem uma debilidade nessa sua questão inflamatória e oxidativa. Bom, aí vem a pergunta, né? Será que uma alimentação vegetariana tem um maior poder antioxidante ou alguma ação no sistema imunológico? Então, a ação direta no sistema imunológico, para a gente, é uma dificuldade de encontrar estudos. O que nós temos são estudos que mostram o efeito antioxidante da dieta. Então, para exemplificar, eu trouxe uma revisão sistemática e meta-análise, que no âmbito científico é considerado muitas vezes um dos estudos de mais alta evidência. E eu vou tender a dizer que dentro do vegetarianismo talvez não seja o estudo de maior evidência. Por quê? Porque esses estudos, eles são feitos, uma meta-análise de revisão sistemática, eu vou fazer uma reunião dos estudos já existentes. É como se fosse a análise das análises. Então, nessa condição, se a análise inicial não foi bem feita, ou não foi feita com o máximo de critério, eu vou ter um resultado final também que não corresponde ao que de fato acontece. E nesse âmbito da alimentação como um todo, e principalmente na alimentação vegetariana, às vezes nós temos estudos de base que são usados que não são tão bons, tá? Mas tem aspectos muito interessantes para a gente olhar aqui. Então, veja, essa meta-análise, ela reuniu 30 estudos observacionais, transversais, caso controle, né, de corte, prospectiva e retrospectiva, e 10 estudos de intervenção, que a gente tende a gostar um pouco mais da intervenção, porque a gente está vendo as variáveis mudando ali de acordo com o que a gente está fazendo. O que esse estudo achou, resumidamente? Que o padrão vegetariano, comparado com o onívoro, ele foi associado a concentrações significativamente mais baixas de proteína C reativa, que é um marcador inflamatório, também de fibrinogênio, que é um outro marcador inflamatório, e uma quantidade mais baixa de leucócitos totais. Ou seja, nosso exército está em menor quantidade na rua, e isso é muito positivo. Isso mostra, entre aspas, uma calmaria metabólica. Então, essa condição é uma condição muito positiva para esse contexto inflamatório. E interessante que nesse estudo, olha só, o grupo vegetariano era vegetariano de verdade, tá? Isso é importante porque às vezes há misturas de grupos, como acontece nesse estudo que eu vou comentar com vocês daqui a pouco, porque houve uma mistura de grupos. Aqui não, o grupo vegetariano era vegetariano de verdade, né? E esse estudo especificamente, ele teve o cuidado de filtrar a adoção de outras intervenções que pudessem abaixar o nível de estresse ou que pudessem interferir de alguma forma reduzindo o número de leucócitos, porque isso pode acontecer frente a um estado de adrenalina mais elevado, né? O estado adrenérgico aumentado. E aqui ele mostra, né, dentro aqui dessa avaliação desse gráfico, aqui é o resultado final. Vou lembrar que abaixo de zero o resultado é positivo com relação à redução dos níveis de proteína C reativa nos vegetarianos. Veja que a maior parte dos estudos mostra uma redução muito positiva. Vamos pensar que cada linha aqui que eu estou avaliando tem o resultado do estudo, tá? Então, o resultado final deles está representado como uma redução através daquele valor mencionado anteriormente. O mesmo acontece com a avaliação leucocitária e o mesmo acontece com a redução do fibrinogênio, e aqui a gente vê que tem menos estudos. Essa aqui é uma outra revisão, né, sistemática e meta-análise. Ela foi publicada aqui em 2019, 2020, tá? Mais recente para a gente. Foi avaliado 21 estudos, um prospectivo e 20 estudos transversais. E olha só, os vegetarianos também são vegetarianos, não foi misturado aqui, tá? Eles foram ovoláticos veganos e foram comparados com onívoros. E veja que interessante, né, a avaliação da proteína C reativa, que é aquele marcador de inflamação. Veja o potencial de redução que nós temos frente a uma alimentação vegetariana. Especialmente quando a alimentação vegetariana estrita, estatisticamente, foi o maior resultado que nós tivemos aqui de redução, né? Então, os resultados dessa meta-análise mostrou que os níveis de proteína C reativa
foram significativamente menores nos vegetarianos, e essa redução foi dessa ordem aqui. E essa associação foi mais pronunciada nos indivíduos veganos. E olha só, em pacientes com piora da função renal, a dieta vegetariana proporcionou uma redução ainda mais expressiva de proteína C reativa, e esse valor aqui é um valor bastante expressivo. Tá? Tem estudos controlados, Eric? Tem um estudo aqui que foi feito com 100 pessoas com doença arterial coronariana e fizeram uma intervenção por 8 semanas para avaliar justamente essa substância que é a proteína C reativa. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram um grupo e colocaram para seguir uma alimentação vegetariana estrita, vegana. E o outro grupo, uma alimentação onívora, ou recomendada pela American Heart Association. Então, veja que foram dois padrões de alimentações ditos saudáveis, porque a dieta vegetariana, vegana, a gente usa o termo dieta vegana, tá? É uma licença científica para isso. Eu sei que veganismo e vegetarianismo estritos são coisas diferentes, mas a gente usa o termo vegano como dieta vegana na ciência. Então, foram duas dietas bem balanceadas. Então, tanto a vegana quanto a da American Heart Association. E o que aconteceu ao final desse período? A alimentação vegana, ela proporcionou uma redução dos níveis de proteína C reativa 32% maior do que é proporcionada pela da American Heart. E a gente vê aqui, né, o que aconteceu frente a isso. Então, isso seria esperado porque é uma dieta onde você coloca todos os alimentos com potencial antioxidante. Ao passo que quando você faz uma dieta com carne, ovos e laticínios, esses produtos não têm um potencial antioxidante. São alimentos muito pobres em promover uma resposta antioxidante. Tá? Então, por isso que a gente diz que isso aqui é esperado em termos de vegetarianismo. Outra questão aqui para a gente, né? Será que o vegetarianismo poderia proporcionar uma mudança tão grande? Porque muitas pessoas estão questionando, poxa, mas não seria possível uma alimentação mudar a gravidade por um quadro infeccioso? Então, gente, isso aqui é uma falta de conhecimento frente ao que há de publicação frente a estudos com vegetarianismo. Tá? Então, a gente tem dados muito, muito interessantes com relação a isso. Então, um dos estudos aqui, rapidamente, eu vou passar para vocês, não vou entrar muito nisso, é o estudo do Neil Barnard, que ele avaliou, ele randomizou 99 pessoas diabéticas, ou seja, ele colocou aleatoriamente em 2 braços de estudo. Então, um braço foi seguir uma dieta onívora, não é qualquer dieta onívora, é uma dieta preconizada pela American Diabetes Association, uma dieta bem planejada onívora. E o outro grupo, uma dieta vegetariana estrita, né, uma dieta vegana, bem planejada. Então, ele fez uma dieta inclusive com maior potencial de carboidrato, maior percentual, com uma redução de gordura. Né? E, de forma interessante, as duas foram desenhadas, as duas foram planejadas. E o que aconteceu aqui? Resumidamente, né, os resultados, a redução de hemoglobina glicada, que é um marcador de resposta, né, da glicemia nos últimos 3 meses, teve uma redução que é similar ao tratamento com um medicamento para o indivíduo. Né? E a gente vê aqui em azul que, ao longo do estudo, a redução desses níveis de hemoglobina glicada foram muito melhores do que no grupo onívoro. Então, o efeito foi maior. E quando isso é prolongado por 74 semanas, ou seja, por 1 ano e meio, a gente permanece com esse melhor controle da glicemia no grupo vegetariano do que no grupo onívoro, porque a gente modulou diversos elementos ligados à glicemia, que é tema de uma outra aula. E olha que interessante, aqui nós temos um resumo sobre o efeito das dietas plant-based com relação aos lipídios sanguíneos. De forma geral, a gente tem um resultado que as dietas vegetarianas, né, principalmente as plant-based, as vegetarianas mais estritas, elas têm um potencial de redução dos níveis de colesterol em 35% até 40%. Né? E olha que interessante, esse estudo, ele avaliou 27 estudos, sendo 13 estudos observacionais, tá? E 14 estudos controlados e randomizados. E olha que interessante, aqui são os estudos observacionais, que o pessoal não gosta muito, claro, ele tem uma série de limitações. Eu estou olhando para o grupo, eu não posso dizer que aquilo que ele faz é o que está determinando esse resultado final. Então, eu estou observando. Ele não vai me dar grande efeito aqui para eu afirmar uma coisa. Mas veja só, aqui é o nível inicial e veja que aqui em vermelho está os níveis de LDL colesterol, que é o que a gente procura reduzir. Esse aqui é um estudo, esse aqui é outro estudo, esse é outro. Veja como reduz aqui, ó, de 0 até 40%, aqui 60%. Um estudo mostra que reduz o LDL colesterol, o outro também, o outro também, o outro também. Opa, essa observação está ficando interessante, porque olha só, eu tenho 15 estudos, em todos eles, 100% deles, houve uma redução dos níveis de LDL colesterol.
Ou seja, alguma coisa tem aqui. Está acontecendo alguma coisa que esse perfil dietético promove esse tipo de alteração. Ele ainda não me dá a resposta, mas ele diz que tem uma associação importante. E daí, quando a gente olha os estudos controlados e randomizados, onde se faz essas intervenções, a gente vê que, de fato, isso muda. Olha que interessante. Essa redução de LDL em cada estudo, nesse aqui são os pacientes sem dislipidemia. Então, a redução aí vai até 20%, 10%, né? Mas olha o que acontece quando o paciente ele tem dislipidemia. A redução é maior ainda, tá? Então, nesse contexto geral, a gente vê o efeito de uma intervenção, né? E aí a gente tem dados que mostram um potencial redutor de colesterol similar ao uso de um remédio para a redução do colesterol numa dieta onde se retira carne, ovos e laticínios. E a gente vê de forma prática, dá muito mais redução nos níveis de colesterol, LDL, quando a pessoa tira laticínios do que quando ela tira carne. Tá? Isso é clássico nos estudos com vegetarianismo e é o que a gente vê em consultório para quem faz o consultório e trabalha com essa abordagem. Tá? Tanto estudo mostrando que nós temos aí uma revisão sistemática e meta-análise de estudos controlados, mostrando, né, que a alimentação vegetariana ela é um método não medicamentoso eficaz para reduzir os níveis de colesterol. De forma muito interessante, essa intervenção é uma das mais fantásticas que a gente tem na literatura científica, no meu ponto de vista. Tá? O que aconteceu? Esse estudo foi feito por Dean Ornish, que ele é norte-americano, ele é um cardiologista, e ele recrutou 58 pacientes com doença cardiovascular moderada severa e randomizou, quer dizer, jogou cada um para um braço do estudo aleatoriamente, e ele acompanhou esses pacientes por 5 anos e olha só que coisa, sem uso de medicamentos para redução do colesterol. Eu vou mostrar um outro estudo dele que os pacientes se recusaram a fazer alguns tratamentos convencionais e caíram num protocolo que ele fez para ver o que acontecia. Então, isso aqui é um dado muito inédito, porque eu estou vendo o efeito da alimentação sem uso de remédio para baixar o colesterol. Então, o que ele fez? Metade desse grupo foi seguir uma dieta onívora, uma dieta preconizada pela American Heart Association. E o outro grupo, uma dieta plant-based, com até 10% de gordura e com carboidrato complexo, alimento integral, com atividade física e os demais elementos de controle de vida e de estresse que também são recomendados pelas entidades que trabalham com parte cardiovascular. O que aconteceu? Essa dieta com 10% de gordura é interessante quando a gente olha, porque ele previamente fez uma publicação com 1 ano de segmento. E esse estudo que eu estou mostrando para vocês é depois de acompanhar por 5 anos. Tá? Então, eu trouxe esse segundo porque ele mostra isso com mais efetividade, o que aconteceu ao longo de 5 anos. E esse perfil dietético, veja só, é um perfil low fat, ele é baixo em gordura, né? Ele é todo vegetariano, então inclui frutas, vegetais, os vegetables, né, que são, na verdade, as hortaliças, verduras e legumes, os cereais integrais, as leguminosas, né, então os feijões, ervilha, lentilha, grão de bico, produtos de soja, sem restrição calórica, porque é uma dieta bastante volumosa com pouca caloria, então favorece a pessoa não ganhar peso. E olha só, não tinha produtos animais, exceto se a pessoa fosse utilizar aqui clara de ovo, ela poderia usar ou até um copo de leite magro ou iogurte. O que acontece? Ela fala, poxa, mas é plant-based? Não, por definição, a definição técnica que nós, inclusive, utilizamos na União Vegetariana Internacional, a dieta plant-based é vegetariana estrita, não entra nada de produto animal. Mas no contexto científico, existe uma licença para que se use em determinados momentos apenas em termos de comparação, porque imagina, você pega indivíduos aqui que são onívoros e da noite para o dia eles fazem uma dieta vegetariana estrita. Então, há momentos onde esses indivíduos eles podem se sentir um pouco desconfortáveis com essa mudança alimentar e eles acabam tendo digamos, um aval de usar pequenas quantidades para que eles possam, de alguma forma, tolerar melhor até se acostumarem com essa dieta, né? Então, veja que interessante aqui. Isso aqui é o resultado da estenose que havia nos vasos sanguíneos. Então, existia uma obstrução, né, de placa de gordura. E veja que o grupo intervenção, que é o grupo que fez a dieta plant-based, ela teve uma redução do diâmetro da estenose. Saiu de 41,3% de obstrução para 37,3%. Já o grupo que seguiu a dieta da American Heart Association, veja só, teve uma progressão das placas de ateroma. E veja que interessante, com relação a essa mudança desse diâmetro, né, dessa placa de ateroma, né, desse local de passagem do sangue que tem essa obstrução, os indivíduos que tiveram maior aderência à alimentação tiveram os maiores resultados, comparando com os que tiveram menor aderência. Eu estou falando isso porque faz diferença o quanto você
assume essa dieta e entra num padrão mais natural. Então, não é porque o indivíduo é vegetariano que ele vai ter um bom efeito. A gente quer que ele tenha um consumo de alimento natural, integral, e que ele possa realmente seguir isso com afinco. Então, faz diferença eu comer mais ou menos carne? Mais ou menos vegetal? Faz. Né? Aqui a gente está vendo claramente que quem seguiu melhor, quem usou mais os vegetais, quem seguiu mais a risca, foi quem teve o melhor efeito. E ele teve, ao final dos 5 anos, a quantidade de eventos cardiovasculares detectados nos dois grupos, e foi praticamente o dobro de eventos cardiovasculares que aconteceram no grupo onívoro do que do grupo vegetariano. Tá? Segundo, né, o resultado do estudo, maior regressão da aterosclerose coronariana ocorreu após 5 anos do que após 1 ano no grupo experimental. Em contraste, o grupo controle, que era o grupo que seguiu a dieta da American Heart, o grupo onívoro, a aterosclerose coronariana continuou a progredir e os eventos cardíacos foram 2 vezes maiores. Tá? E esse mesmo autor fez um trabalho fantástico com relação a pacientes com câncer de próstata. Então, veja que interessante. Foram 93 voluntários com câncer de próstata, que eram pessoas que se recusaram a realizar um tratamento convencional, ou seja, uma intervenção cirúrgica, uma radioterapia ou alguma terapia hormonal. E isso para a gente é muito interessante, porque é um tipo de intervenção que você faz olhando efeito dietético do estilo de vida e não o efeito do tratamento. Então, não é fácil conseguir uma amostra de pacientes que, por livre e espontânea vontade, não querem fazer o tratamento convencional e querem entrar no estilo de mudança de estilo de vida mesmo para ver o efeito. Então, olha só, eram pacientes com câncer de próstata, com PSA, que é o nosso marcador aqui, de 4 a 10, e esse aqui é uma escala, né, de gravidade aqui, com relação ao câncer de próstata. Metade foi para o grupo controle, para seguir uma dieta onívora orientada pelos profissionais de saúde, que acompanhavam os indivíduos, e 49 para seguir uma dieta plant-based naquele estilo que eu mostrei que ele fez para a doença cardiovascular. E veja que interessante aqui as mudanças nos níveis de PSA. Aqui está o grupo vegano, como abaixou o nível de PSA, e no grupo onívoro, como continua a progredir o nível de PSA. Aqui são as linhagens de células tumorais. Olha a redução que aconteceu no grupo vegano, de proliferação dessas células, né, de crescimento celular, comparando com o grupo onívoro. Então, o efeito é muito impactante dessa abordagem. E olha só, quanto maior a adesão da dieta, maior foi o efeito. Então, não só a gente teve um efeito fantástico com relação a essa intervenção plant-based, quanto a gente vê que quanto mais a sério a pessoa leva essas modificações, maior o efeito dela. Tá? Então, o resumo desse estudo, né, diz que é o seguinte: do grupo experimental, que foi o grupo vegano, nenhum dos pacientes foi submetido a tratamento porque não houve aumento de PSA e nem progressão da doença, avaliação da ressonância nuclear magnética. Mas isso ocorreu em 6 pacientes do grupo com a dieta onívora, grupo controle. E de forma significativa, os níveis de PSA reduziram 4% no grupo de intervenção e aumentaram 6% no grupo controle, que é o grupo onívoro. O crescimento das células de câncer de próstata foram significativamente inibidas, quase 8 vezes mais no grupo com a dieta vegana do que no grupo experimental, ou seja, foi 70% versus 9%, respectivamente. Então, como as mudanças nos níveis de PSA e no crescimento dessas linhagens de células reduziu significativamente no grupo controle, que é o grupo vegano, os autores concluíram que o estilo de vida proposto, que inclui alimentação plant-based, pode afetar a progressão do câncer de baixo grau em homens. Então, isso é um resultado bastante interessante. E aí entra o contexto de entendimento desse estudo que foi publicado agora, tá? Que é um estudo observacional. Tem problema ser um estudo observacional? Tem. Claro, esse é o primeiro de uma linha que aparece, né? A gente viu quando a gente falou dessa parte de perfil lipídico, dessa parte de colesterol, 15 estudos observacionais mostrando a mesma coisa, né? Agora, você imagina naquela época, quando apareceu o primeiro estudo, falou, opa, peraí, será que é isso mesmo? E essa é a nossa ideia. Quando aparece um estudo assim, eu falo, opa, peraí, será que ele faz isso mesmo? Então, nós temos base para ver que a alimentação mais vegetal, ela tem, de fato, um aspecto protetor do ponto de vista inflamatório, né? Agora, vamos ver o que foi feito aqui. Então, nesse estudo, eles avaliaram quase 3 mil participantes e olha só que escolha boa. Eles escolheram médicos e enfermeiras que trabalhavam na linha de frente contra o Covid-19. Tá? Isso é muito importante, porque eles pegaram pessoas que se expõem frequentemente e eles tomaram cuidado no estudo de tirar pessoas que tinham pouco, médicos e médicos e enfermeiras, que tinham pouco contato com os pacientes infectados. Tá? Então, eles selecionaram só quem estava realmente na linha de frente. Então, essa escolha é muito positiva. É quem tem chance realmente de ter infecção.
né? A maior parte médicos pelo tipo de contato aqui que existia. Isso foi feito em 6 países, né? E eles avaliaram o número de contaminação, a severidade e a duração da infecção que ocorreu nesse período do estudo. E eles encontraram, né, frente à amostra deles, 568 casos. Como é que eles avaliaram que a pessoa tinha contraído, ela tinha realmente a infecção por Covid? Então, esse é um ponto que leva a um questionamento. Por quê? Uma boa parte, a maioria aqui, foi feita a avaliação sanguínea, ou seja, exame, né, sorológico, na realidade, teve feito um exame de positividade através de um PCR ou através da avaliação de imunoglobulina. Então, você tinha um teste que documentava realmente a positividade. E qual é a crítica que se faz aqui? É que os outros casos, eles foram avaliados frente a sintomas, que são sintomas característicos de COVID, né? Mas não são exclusivos de COVID, mas que não estão fora do contexto que os autores poderiam utilizar, tá? Porque eram indivíduos que muitas vezes não tinham acesso ao teste nos países que eles estavam e os anticorpos negativos não indicam necessariamente a ausência, né, do quadro de COVID-19. Então, por isso eles optaram em incluir esses indivíduos com anosmia, com alteração, que são de fato características. Mas esse é um ponto que leva muitos pesquisadores a ficar com o pé atrás, porque não tinha uma documentação. Mas a avaliação não está totalmente errada. O que eles escolheram de critério é um critério que, de certa forma, é válido, né? Bom, e eles avaliaram com relação à severidade desses sintomas. Então, existia um grau para os indivíduos dizendo o quanto eles estavam quanto eles tiveram de sensações, para ver se o sintoma era mais leve, se era moderado ou se era severo. E o tempo que essas pessoas tinham de sintoma, mais de 14 dias, menos de 14 dias, então essa foi o tempo que eles colocaram de limite. E aí o que acontece? Que isso é um ponto aqui interessante, que leva muitas pessoas a se preocuparem com essa avaliação, que é como foi visto o tipo de dieta que essas pessoas seguiam. Então, foi um perfil autorreportado, ou seja, as pessoas diziam o que elas faziam de alimentação frente a 11 escolhas, ou seja, de alimentação integral, ou alimentação plant-based, ou uma alimentação cetogênica, ou uma alimentação low carb. Então, o indivíduo ele tinha essa informação a passar para os pesquisadores frente ao tipo de dieta que ele seguiu. Só que, além disso, os pesquisadores também avaliaram, por meio de questionário de frequência alimentar, como é que era a alimentação desses indivíduos. Então, qual que é o ponto aqui que pode haver um questionamento frente a isso? É como você reporta a alimentação que você faz e como você confere se essa alimentação é isso mesmo. E isso é um problema grande na nutrição como um todo. Qual que seria a melhor forma para eu ter certeza do que a pessoa come? A melhor forma, padrão ouro para a gente, de avaliação nutricional nesse contexto, é eu oferecer a dieta pronta que eu calculei para esse indivíduo. Esse é o padrão ouro. Né? Aí sim, eu posso ter certeza que ele come aquilo, quer dizer, eu vou oferecer para ele e vou conferir se ele comeu. Então, essa seria uma forma da gente realmente ter certeza. Dá para fazer isso? Não dá, né? Outro método muito, muito bom de avaliar o que a pessoa come chama-se método de duplicata. Ou seja, você faz um prato, né, que você come, e você faz um outro prato igualzinho e põe na geladeira. Você come um, obviamente, né, e põe outro na geladeira. E daí o pesquisador vai, pega esse prato que você colocou na geladeira, leva para o seu centro de pesquisa e vai ver quanto você comeu e calcular tudo. Nossa, perfeito, né? Muito legal, tem uma precisão muito grande. Dá para fazer isso? 6 países, no meio de uma pandemia? Não dá para fazer isso. Não tinha como fazer. Então, o que eles fizeram foi o melhor que pôde ser feito nesse momento. Então, através desse questionário que eles fizeram online, a pessoa marcava todos os elementos que ele comia e é um questionário validado, não era qualquer questionário. Tinha uma validação nesse questionário. Essa parte de avaliação nutricional é muito complexa na nutrição. As nutricionistas, elas penam com o paciente no consultório, porque elas vão sentar com o paciente e falar assim, olha, me conta o que você costuma comer. Gente, tem gente que não lembra, tem gente que não fala o que de fato come. É uma área muito difícil mesmo. Né? O que a gente espera frente a um perfil desse, frente a profissionais de saúde que estão ali fazendo um questionário, ou que se propuseram a fazer um estudo, que tem o máximo de honestidade frente ao que coloca. Mas, de fato, ter uma ideia 100% não dá para ter. Né? E muitos estudos que a gente vai ver publicado na parte de nutrição, isso é um ponto de dificuldade técnica grande. Tá? Então, isso não foi só um problema nesse estudo, é em grande parte dos estudos que a gente tem. Tá? Mas, de certa forma, os autores foram muito honestos em colocar tudo que há de dificuldade,
o método escolhido por eles, eu posso dizer que foi o melhor método possível nesse momento, e não é um método ruim, tá? É por meio de questionário validado. E daí o que acontece? Eles foram dividir os grupos. E esse é um ponto que muitas pessoas têm questionado, poxa, mas vai dividir, vai misturar um vegetariano com quem não é vegetariano? Veja, do ponto de vista de divisões para fazer análises do ponto de vista estatístico, isso é bastante comum. Muitas vezes é o próprio estatístico que fala para o pesquisador que vai ser necessário agrupar os indivíduos para que possa ter um N, um número de participantes suficientes para conseguir fazer essa análise. Então, nesse contexto, eles fizeram uma divisão muito justa, porque foi baseado na qualidade alimentar. Então, veja só, o grupo que eles chamaram de plant-based juntava as pessoas que tinham uma alimentação mais natural e integral. Juntou o grupo que é classicamente plant-based, que é o vegetariano estrito, com uma dieta mais natural e integral. Juntou vegetarianos, ovo-lacto-vegetarianos. Só que o que acontece? Ficou um grupo que é o do meio do caminho, que é o grupo que comia peixe, né? Que é o peixetariano, como o pessoal fala, o pesco-vegetariano. E esse grupo aqui foi difícil de separar porque houveram poucos casos de infecção. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um terceiro grupo que era a soma do plant-based com o indivíduo que comia peixe, tá? Tá errado fazer isso? Não tá errado. Grande parte da literatura científica faz isso. Muitos estudos com vegetarianos tendem a agrupar isso para fins estatísticos. Então, para segurança de que isso se assemelha muito mais a um perfil vegetariano, muitos estudos fazem essa validação por meio dos questionários e por computar os nutrientes, e você vê que o que um grupo que come peixe ingere, geralmente é muito mais próximo dos nutrientes do vegetariano do que do grupo onívoro, tá? Então, por isso, ele acaba muitas vezes entrando nesse grupo. Isso é uma licença científica. Eu sei que para quem é vegetariano por questões éticas, talvez fique indignado como é que alguém pode dividir isso, né? Dessa forma. Mas isso é o que de fato acontece na literatura e isso não está errado, não tem nenhum problema, tá? Então, é uma limitação do método. Quanto mais a gente tiver pessoas que conseguem seguir um perfil plant-based, e mais pessoas de cada grupo, vai ser possível dividir esses grupos. Mas no momento não dá, né? Nesse estudo não tinha como ser feito isso. E o outro grupo, né, que seguiu uma dieta low carb e high protein, né? Baixo em carboidrato e alta em proteína. Então, o que ele encontrou aqui? Ele avaliou as comorbidades, né? Porque a gente sabe que se eu misturar um grupo que tinha mais diabetes, mais hipertenso com outro grupo que não tem, vai dar uma bagunça mesmo, né? Então, ele filtrou isso, avaliou o índice de massa corporal para colocar pessoas com pesos similares, né? E ele fez a associação entre essa dieta autorreportada e a severidade da infecção. E ele também avaliou com relação aos diferentes tipos de dieta e a infecção e a severidade e a sua duração. Então, o que acontece? Aqui ele viu que com relação aos casos que tinham sintomas mais leves e sintomas moderados a severos, a gente vê que o perfil plant-based, comparado com o outro que teve mais, que é o de baixo teor de carboidrato na dieta e alto em proteínas, você vê que a redução foi muito significativa aqui, tanto de sintomas mais leves, quanto de sintomas mais moderados a severos. E daí essa tabela que o pessoal está falando, meu Deus, como assim? O grupo vegetariano come carne. Eles juntaram esses grupos, tá? Porque eles tinham perfis diferentes, né? Então foi necessário para fazer a avaliação. Mas tem um dado importante: se você computar o que acontece de perfil de consumo de vegetais e consumo de produtos animais, a gente vai observar que houve no grupo que seguiu esse perfil que eles chamaram de plant-based um menor consumo de carne, de quase a metade da quantidade, e um maior consumo de vegetais. Tá? Então, esse é o ponto forte de análise. Tá? Então, o que ele encontrou? Nesse grupo plant-based, a redução de ter algum sintoma moderado a severo de COVID foi 73% mais baixa, né? Tinha uma chance 73% menor. O outro grupo aqui, 59%. E o grupo que seguia a dieta baixa em carboidrato e alta em proteína tinha um risco de 3 a 4 vezes maior de ter sintomas moderados a graves. Tá? Então, foram dados muito impactantes que a gente encontrou. Não houve diferença com relação ao contágio, todo mundo contaminava, não tinha diferença de ser vegetariano ou não ser, né? E o tempo de duração da doença era a mesma, ou seja, contraiu a doença, todo mundo acaba tendo uma duração da doença de forma similar, tá? O que acontece aqui? Tem críticas a esses dados? É claro que tem, é um estudo observacional,
mas ele mostra algo que a literatura vem mostrando várias vezes para a gente, em vários estudos. Quanto maior o meu consumo de vegetal e menor o consumo de produtos animais, melhor esse quadro inflamatório que eu tenho. Então, tecnicamente, o estudo tende a me mostrar uma tendência de entendimento de que nós temos menos risco de severidade, né? Não só doença infecciosa, mas como também um risco menor de doenças crônicas, não transmissíveis, nesse caso, né? Um risco menor de gravidade frente à infecção, quando eu adoto um perfil mais vegetal e menos animal. É isso que ele está mostrando para a gente. Agora, veja que interessante. Frente a esses dados que nós temos, se com essa dieta aqui, que misturou o plant-based com os demais vegetarianos, pessoas com alimentação integral que comiam um pouquinho de carne, que no caso aqui os que comiam peixe, eu tive esse efeito, talvez no futuro, se eu tiver alguém só com alimentação plant-based, como será que vai ser esse resultado? Será que essa proteção seria maior ainda? Porque, teoricamente, sim. Talvez o resultado seja até mais promissor, mas não tem como falar isso. Esse resultado de estudo, esse tipo de análise não me permite falar sobre isso, né? Então, a gente vai ter que esperar mais estudos, mas o direcionamento desse estudo é comer mais vegetais e reduzir proteína animal, isso tem um efeito positivo para a saúde, tá? Como é que eu poderia fazer um desenho perfeito para esse estudo? Olha só, a gente poderia fazer o seguinte, a gente vai oferecer a dieta diretamente para os participantes, então a gente promove todas as refeições e entrega para eles, né? A gente vai conferir se eles comeram, né? E se não comeram nada além disso. Dá para fazer isso? Não dá, né? Mas seria o ideal. Outra forma, aí seria perfeito para saber, para tirar a conclusão. A gente faz essa dieta aqui por 6 meses a 1 ano para esses indivíduos, acompanhando direitinho, que é um tempo bom, 6 meses pelo menos de intervenção dietética, a gente começa a ver bons resultados aqui. Daí a gente vai pegar e vai inocular o SARS-CoV-2 nos seres humanos que seguem diferentes dietas, ou seja, você faz um suave, põe um cotonete no nariz de quem está infectado e vai lá e passa para os outros, você contamina, né? Então a gente vai ver quantos indivíduos, seres humanos morreram por conta disso e quantos sobreviveram e que manifestações tiveram. Então imagina, você vai separar um grupo plant-based, um grupo onívoro low carb, um grupo onívoro que não é low carb, e você vai contaminar essas pessoas e ver quem morre ou qual a gravidade dos sintomas. Gente, ninguém vai fazer isso. Não tem como fazer um perfil de estudo desse jeito. Eu até imagino que você possa até imaginar que algum pesquisador tenha tido essa ideia, né? A gente pode ter essa ideia, mas ninguém vai executar isso. Nenhum comitê de ética e pesquisa permitiria uma coisa dessa, e eu imagino que não teria nenhum candidato para se submeter a esse tipo de abordagem. Tá? Então, esse estudo, ele fez o melhor que ele pôde. E o direcionamento é, coma mais vegetais e reduza o consumo de produtos animais. E aí tem um ponto importante que eu queria finalizar essa conversa com vocês. Na sala até já ficou escura, né? Eu vou deixar sem a luz acesa mesmo para a gente manter aqui do jeito que está. Isso é um ponto que eu acho muito, muito importante, que nós médicos, principalmente, nós estamos deixando de alertar a população sobre um aspecto importante. Durante a pandemia, né, que ela foi instituída realmente, foi na verdade alertado como um fator de pandemia estabelecido em março de 2020. Olha o que aconteceu de lá para cá. Fevereiro de 2020, um pouco antes da pandemia, né? Surto de gripe aviária, né? Faz o governo chinês abater quase 18 mil animais. Qual é o vírus que apareceu? H5N1, tá? A gente conhece o H1N1, né? Ele é bem famoso entre nós, mas veja que nós temos um outro tipo de vírus aqui, da mesma linhagem, né? Outra cepa, H5N1. O que o pessoal faz quando acontece isso? Queima os animais correndo para não passar para seres humanos ou para não passar para outras aves, porque a preocupação do produtor é lucro, é perder dinheiro porque as aves acabam morrendo, né? Então, surgiu um novo vírus aqui. Dezembro de 2020, Japão confirma o 26º caso de gripe aviária. Então, mais de 90 mil aves serão abatidas. Qual é o vírus? H5N1, tá? O anterior, ó, H5N1 aqui em fevereiro, e o mesmo vírus aqui, ó, em dezembro, causando um estrago ali no Japão. Março de 2021, vírus de gripe suína reaparece e volta a assustar a Ásia. Olha como os animais são criados. Não seria muito difícil esperar que um novo vírus aparecesse a qualquer momento, né? 16 de março de 2020, Filipinas registram casos de H5N6, é diferente dos outros vírus.
tá? H5N6 eu não falei para vocês anteriormente, né? Então, gripe aviária altamente infecciosa. Aqui, codornas estão sendo sacrificadas antes que o vírus se espalhe, né? A doença pode infectar seres humanos. Março de 2020, H5N8. Alemanha e Filipinas registram novos casos de gripe aviária. Março de 2020, onde a gente encontra vários vírus circulando aqui. Taiwan, né, olha, em 5 focos recentes encadeados por 3 subtipos diferentes. Filipinas, Índia, Bulgária, em menos de 30 dias, 6 focos diferentes de H5N8. Polônia, 32 surtos. Ou seja, o vírus se espalhando, H6N1. Então, a gente vê novas cepas sendo criadas. Olha só, 30 de junho de 2020, né? Pesquisadores da China descobrem uma nova gripe suína com potencial pandêmico, que foi chamado de vírus G4. Isso aqui, se alguém colocar no PubMed esse nome aqui, vai encontrar esse artigo, que é esse aqui. Né? E para a gente, o porco é um dos principais animais capazes de circular ou modificar vírus humanos, de aves e dos próprios suínos, em termos de produzir uma nova pandemia. São grupos bastante problemáticos. E a peste suína, que não pega seres humanos, né, mas que causa a morte de pelo menos 20% dos animais infectados. Então, para o produtor, isso acaba sendo uma desgraça, né? Não estou falando em questões nem de contaminação para seres humanos, mas para o produtor, eles morrem de medo desse tipo de alteração por perda de lucros. 1º de junho de 2021, China relata o primeiro caso em humano de uma cepa H10N3 da gripe aviária. O que se faz nesse caso? Eles vão matar correndo os animais, incinerar para tentar não passar para seres humanos. A princípio, a variante tem baixa patogenicidade, é relativamente menos severa e tem baixo risco de se espalhar em grande escala, segundo a Comissão Nacional de Saúde. Essa é a forma com que nós abordamos a criação animal hoje. Confinamento de animal. Eu imagino que, claro, muitos profissionais de saúde podem ter observações e linhas diferentes de lidar com a alimentação, com relação a usar mais ou menos carne, ser ou não ser vegetariano, mas eu imagino que nenhum profissional da área de saúde que tem estudado microbiologia possa olhar para uma cena dessa e não ficar com receio de novas pandemias. Porque é essa forma que nós temos a criação industrial de animais. Não tem como ser diferente, né? Os animais são criados nessa condição de confinamento. Veja aqui, isso aqui, criação de aves. Não dá nem para ver o chão. Então, a chance de um vírus novo surgir, ou de ter um grau enorme de contaminação aqui, é absurda. Então, nós estamos com várias células de elevado potencial de novas criações de cepas e espalhar isso de forma pandêmica novamente no mundo inteiro. E essa preocupação, ela é crescente a partir do momento que nós estamos nos preparando para 2050 lidar com a alimentação de 10 bilhões de pessoas. Então, nesse contexto, eu trouxe aqui o Eat Lancet, né, uma comissão feita aqui por 37 cientistas aí, conceituados ao longo do mundo, para discutir essa pergunta. Como é que a gente pode alimentar uma população futura de 10 bilhões de pessoas de forma saudável, entendendo que há um limite planetário, há um espaço para a gente poder fazer isso no planeta, né? Então, esse material, ele é o diretor dele, né, quem endossa isso aqui, é o Walter Millett. Ele é extremamente conceituado, se a gente for pegar a biografia dele, é professor da Escola Pública de Harvard, e, resumidamente, ele diz que para a gente poder chegar em 2050 com uma segurança alimentar e saúde, a gente vai precisar, pelo menos, dobrar o consumo, né, de alimentos vegetais e reduzir o consumo de carnes, pelo menos pela metade. Esse material, ele coloca como perfil de alimentação que o consumo de alimentos animais deve ser nessa pequena proporção aqui. Veja que a alimentação é predominantemente vegetal, né? E, nesse contexto, a gente vê que a quantidade, né, de carne que é recomendada para uso diário é de 0 até uma quantidade muito pequena por dia. Então, nesse contexto, né, esse aqui era o último slide, eu vou até acender a luz aqui só para a gente encerrar. Opa! Então, nesse contexto, uma preocupação que nós temos é justamente isso. Nós estamos numa condição de risco de criar novas pandemias pelo perfil alimentar que a gente tem. Então, por mais que você possa ser uma pessoa que não queira ser vegetariana, a redução de carne, ela entra de forma importante
para a minimização de riscos. Então, o que para a gente é claro, e a literatura científica endossa isso para a gente, é que nós devemos comer mais vegetais e reduzir o consumo de produtos animais. Esse estudo em questão, ele simplesmente está endossando isso. Ele não é um estudo que a gente vai poder levar ao pé da letra, dizendo que, olha, vai ser desse jeito, toda vez que um vegetariano pegar ou for infectado por Covid-19, ele vai ter sintomas leves, né? A chance, por esse estudo, diz que é maior em quem come mais vegetais e come menos produtos de origem animal. Mais estudos são necessários para que a gente possa, de fato, afirmar isso, mas isso é a tendência que nós encontramos em todos os estudos que nós estamos vendo com relação a produtos vegetais e estado antioxidante mais protetor. Bom, gente, era isso. Desculpe o tempo longo, para você que chegou aqui até o final. Eu espero que, de alguma forma, isso seja útil para o seu conhecimento. Um abraço e até a próxima.